Iluminando a timidez. Experiência 1. Relações amorosas e amizades quando se tem comunicação zero na adolescência. Olá pessoal, Johnny aqui, bem-vindos à segunda aula da experiência, né? Que é são os vídeos onde eu falo sobre a minha experiência com a comunicação, com a timidez, com coisas que vocês estão enfrentando no dia a dia e que aqui comigo podem pegar baseado nas coisas como enfrentei, vou passar para vocês dando dicas, né? Se vocês passarem por coisas parecidas, vai ajudar muito vocês também. E é isso, pessoal. Na primeira aula eu deixei claro para vocês falando sobre como foi a infância e a adolescência tendo uma comunicação nível zero. Hoje eu vou trazer mais detalhes, né, da adolescência, já entrando para a juventude ali, falando para vocês como foi ser eu, como foi conviver sendo uma pessoa, né, muitos de vocês já sabem como é isso, mas como é a minha experiência, como foi a minha experiência, né, ser uma pessoa que comunicação nível zero desde da infância, né? Então vamos lá. Ali na minha adolescência, onde eu parei na última aula, eu sofri ali muito relativo como as pessoas me tratavam, né? Por eu ser tímido, fechado, muitos não entendiam, muitos me viam como alvos fáceis para zoar, para tratar mal, porque viam que eu não tinha muitos amigos, então acaba você se tornando um alvo fácil. Ou seja, você se comunicar, você fazer, conseguir ter conexões com pessoas, você conseguir ter amigos, parceiros ali, pessoas que são próximas, é algo até para sua sobrevivência, né? Foi sempre usado na história humana como sobrevivência, você se comunicar bem, né? Hoje em dia ainda é usado, sempre vai ser usado, né? Sempre vai te favorecer a viver melhor, você se comunicar bem, sempre. Mas antigamente era mais explícito isso, né? Tipo, você conversava, você poderia se tornar um líder de um grupo de pessoas, né? De um determinado vilarejo, determinada tribo. Você poderia ser um líder, você poderia ser um grande influente ali que às vezes manda mais do que o líder, porque se você está no ouvido do líder ali, eu acho que assim seria melhor. Então você tendo uma comunicação muito massa, muito boa, você tende a viver bem ali né? Tipo, quanto mais amigos você tiver em uma determinada região, você vai viver melhor, porque cada um vai te trazer experiência. Aqui, por exemplo, você dá um exemplo básico, né? Você tendo bastante amigos, algum deles vai conhecer o melhor lugar para você comer um lanche X que você gosta muito, algum deles vai te dar uma dica tal. Então você se conectar com pessoas em determinada região ou ambiente, né, determinada região, vamos dizer, onde você mora, você tem bastante amigos ali, vai te ajudar a lidar melhor, a se pôr melhor na situação daquele ambiente. E se colocar numa região, vamos dizer, falando em você sabendo se comunicar em determinado lugar, como já falei para vocês, vai te ajudar a facilitar na sua convivência ali naquele ambiente, né? Seja escola ou trabalho, o que for. Então você se comunica bem, você sempre é algo muito bem visto ou bem quisto, ou você vai ser querido pelas pessoas, ou você vai poder se aproximar delas com facilidade, porque elas vão dar mais abertura para você. Ou seja, no decorrer da sua vida você tende, né, você que está aqui pagando esse curso relativo à comunicação, você vai aprender coisas, que você vai poder pôr em prática muitas coisas. Você é igual eu aqui, vou te dar um exemplo de mim, já que é experiência. Muitas das coisas que eu aprendi, comunicação lendo livros, tudo mais, palestras, ou que já falei para vocês, eu não tenho a oportunidade de pôr em prática, porque pandemia, né, todo mundo já ficou meio afastado. Depois eu estava trabalhando muito de casa, então, ou seja, não tinha a oportunidade de eu me conectar com pessoas, eu acabo não tendo, a minha única oportunidade é nas redes sociais. E a minha segunda oportunidade está sendo aqui, né, com um sorriso amarelo. Então por isso que eu venho criando todo esse ambiente para poder ensinar, porque eu vou poder pôr em prática as coisas para melhorar a minha comunicação, só porque tem gente me olhando, me vendo, isso que você falou eu acho interessante, eu vou pensar melhor sobre aquilo, ou falar coisas que vocês não acharam que não tem nada a ver, será que eu estou totalmente errado sobre isso? Vou dar mais uma estudada, vou tentar entender se às vezes eu não expliquei direito. E é isso. Bastante coisa da comunicação. Na realidade, tudo na vida você vai praticar, vai melhorar praticando, né? E é isso.
Então, voltando aqui, né, na parte que eu parei do vídeo passado, já falando, deixando claro que eu não tenho um roteiro, mas eu tenho sim um conteúdo que eu vou passar para vocês aí no decorrer de cada ciclo de aprendizado, e que no final disso vai ter os desafios relativos a todo o ensinamento que eu estou passando para vocês agora. A pior coisa na parte da minha adolescência ali, acredito que eu tenha falado para vocês lá no vídeo de guia de comunicação para tímidos, eu falei, e também falei no e-book, isso eu tenho certeza. Mas é a questão do homem, né? Daquela questão também que eu falei do machismo também. Do homem, ele é mais forçado a você se impor onde você tá. A menina é visto como fofa quando ela é fechada. Mas essa questão do machismo na comunicação, de você como homem, você é obrigado a se pôr mais nos ambientes, você tem que falar, mas você tem que saber, porque você é um homem. Isso foi a pior coisa na minha adolescência. Porque desde da minha adolescência ali, ou antes até, na minha forma de ser criado, eu sempre fui criado para ser uma pessoa pura, doce, ou que, sabe, aquele típico cara que foi criado pela mãe, só que outras garotas não vão gostar porque ele é muito doce, porque ele é muito sensível e sei lá, às vezes o próprio machismo distorce essa visão dos homens, na visão das outras mulheres vão achar que não, ele é fraco por ser assim, etc. Mas com o tempo eu amadurecendo, eu percebi que não, tem garotas que gostam de garotos sensíveis, tem garotas que vão gostar de garotos fechados, só que aquilo, mesmo eu sendo fechado e tímido, na minha adolescência surgiu várias oportunidades onde eu não aproveitei de forma idiota, que foi situações onde garotas queriam ficar comigo, pelo fato de eu ser muito tímido, eu me julgava autoestima muito baixa, eu me julgava muito, então eu não me achava bem o suficiente para ficar com essas garotas na minha adolescência. E segundo, essa questão de a forma como eu fui criado, né? Eu acreditava muito, eu sempre disse que eu é um homem com coração de mulher, né? Quando eu tentava demonstrar como eu sinto, tanto que eu sou sensível com relação ao mundo, né? Eu sou um cara sensível. Então, sempre ficava, não, poxa, eu não beijei ninguém, e a primeira pessoa que eu vou beijar é alguém que eu vou ficar. Não, eu quero que seja alguém que eu gosto. Então, eu criava barreiras, além da barreira da timidez, eu criava outras barreiras em cima dessa barreira principal, que era a timidez, que me bloqueavam quando alguém chegava em mim querendo ficar, quando pessoas tentavam se aproximar de mim, seja para ficar, ou seja, às vezes para criar tal amizade, né? As pessoas às vezes não sabem como gerar amizade, principalmente quando você é novo, né? Se conectar, não sabe muito bem sobre nada, sobre a vida. E dali eu já não sabia lidar, nunca soube lidar com as pessoas ali na minha infância, juventude. Então eu acabava muito facilmente me afastando das pessoas ou fazendo com que elas acreditassem que eu não quisesse elas na minha presença, mas eu queria. Aconteceu, por exemplo, teve uma garota no meu segundo ano de ensino médio onde ela ficou muito no meu pé, no sentido de ela queria muito ficar comigo, queria muito, assim. Na época eu não fiquei com ela por bobiça minha, né? Bobiça, eu era bobão, porque eu gostava de uma garota que tava namorando e não fiquei com essa mina que tava solteira e queria ficar comigo, porque na minha cabeça tinha uma conexão muito foda com aquela menina e eu não, poxa, mas eu não consigo ficar com outra pessoa, eu tenho que ficar com ela, mas ela já tá com alguém, entendeu? Esse era o nível para vocês entenderem do meu bloqueio, ou seja, já tinha um bloqueio da timidez, tinha o bloqueio de eu criar, não, preciso ser com alguém que eu gosto para beijar, para me relacionar. Então eu sempre criava barreiras que me dificultavam se relacionar com as pessoas. E quando, nesses momentos onde eu estava muito apaixonado por alguém, você se observe, também isso é uma dica de comunicação para você. Quando você gosta muito de uma pessoa, você fica mais off para as outras pessoas, você fica mais focado e tal, aí quando passa aquela pessoa que você quer realmente ter um interesse, você fica totalmente bobo, mas quando não é aquela pessoa, você fica na sua. E só pelo fato de tu ficar mais na sua, tu não ficar dando em cima de todo mundo, isso principalmente com questão das garotas, isso vai chamar a atenção delas. Então, nos períodos onde eu estava namorando, ou nos períodos onde eu estava gostando muito de pessoas, aí eu não queria nem olhar para outras, foi o período onde eu mais chamei a atenção das garotas, porque elas
gostam de um cara que tá na sua, que tá ali, não gostam dos caras que fica dando em cima de todo mundo e tudo mais. Então, as mulheres são muito naturalmente observadoras. E elas são treinadas desde da infância delas, no caso da questão de ter uma comunicação melhor que os homens, porque os homens são muito do prático, de pegar e fazer. E as mulheres não, são muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, na história humana, as mulheres eram, né, trabalhavam, serviço doméstico, cuidavam dos filhos, ao mesmo tempo conseguiam fofocar, ao mesmo tempo conseguiam fazer várias coisas, assistir uma novela, entendeu? Então, as mulheres, por causa do seu estilo de vida, naturalmente tem uma tendência de se comunicarem melhor que os homens. Então, isso é uma grande barreira aí que, né, deixo claro para vocês. Não sou um cara, entre aspas, militante, mas que a questão do machismo, por ter sofrido muito, é a coisa que eu mais vou falar aqui nesse curso, porque realmente é algo que, né, bloqueia muitos caras, muitos garotos jovens, novos, e é algo que é bom eu falar para outros jovens que estão me ouvindo e vendo que, poxa, cara, você não precisa ser fodão para você demonstrar que você gosta de alguém, você não precisa ser fodão no seu dia a dia, você pode se comunicar, você pode ser como homem, você pode ser sensível. Ou seja, é uma comunicação onde eu estou passando a minha experiência para outros caras também sensíveis, mas também para outras garotas que gostam de caras sensíveis e que acabam achando que eles não estão tão afim delas, ao mesmo tempo que às vezes ele demonstra vontade de querer ficar com elas. Às vezes ele fica na dele, então às vezes ele está muito inseguro, às vezes ele está criando os bloqueios como eu criei. Então, basicamente, essa foi minha juventude, né, com relação à comunicação, à timidez. Ter as barreiras muito explícitas, criar as próprias barreiras e de demorar muito tempo para correr atrás dessas barreiras, como eu falei para vocês. Foi todo infância e juventude. Com 18 anos eu comecei poxa, mas não dá para eu viver sendo assim. E eu tive que sofrer muito no decorrer disso tudo. Então, no decorrer da minha adolescência teve várias garotas que eu gostei de verdade. Eu acabei nem tentando algo, porque eu me sentia... A autoestima estava tão baixa que eu não conseguia falar para a pessoa que eu gostaria de ficar com ela. Isso acontece muito com quem é tímido. Eu não conseguia... E quando pessoas demonstravam interesse em mim, eu criava essas barreiras próprias. Sei que isso não é questão para todos, né? Isso é mais uma questão pessoal, mas que para outros caras que são sensíveis ou outras garotas que são sensíveis, vocês vão acabar criando barreiras emocionais com as pessoas. Então, no meu caso, dei o exemplo aqui da situação onde eu criava barreiras para não ficar com as garotas, porque eu tinha que ficar com alguém que eu quisesse. Só que isso me fez perder experiências de vida, né? Porque, poxa, você é adolescente, você não precisa beijar ou ali tá com pessoas ali, né, amorosamente, com quem você acredita ser a pessoa pro resto da sua vida. Se no mínimo na sua adolescência tem que criar as experiências básicas de convivência. Por exemplo, saber criar amizades, saber ficar com alguém, tipo, qual comunicação eu uso em cada ambiente, essas coisas do dia a dia de se conectar com pessoas que são importantes, né? Então, essas são as coisas que vocês têm que muito focar, principalmente os jovens que estão aqui. Eu foquei... o Sorriso Amarelo tem uma comunicação jovem, a maioria das pessoas que se interessam, acessam o site, acessam as redes sociais, são pessoas jovens, menores de 25 anos. E então vou focar muito nesse tipo de convivência. Mas claro, entrando pessoas, né, mais velhas, um pouco até muito mais velhas, são coisas que as experiências póstumas, que são as experiências que eu vou colocar nos próximos vídeos, vão ser melhores para elas. Mas, como a maioria é jovem, aqui vocês são jovens, assistam desde o começo a experiência, né, porque eu vou contar as minhas experiências da infância, da adolescência. Mas tudo isso, mesmo você não sendo mais um adolescente, você pode, às vezes, continuar cometendo algum gafes e erros dessa época, né? Perceba isso, que é possível. Então, é isso. Basicamente, esse foi minha adolescência, minha juventude, correndo de relações amorosas. Na amizade era algo parecido.
questão de colegas, no caso. Não tinha amigos na adolescência, tinha colegas. Então, eu via grupos de pessoas parecidas comigo, ficava ali perto, mas eu não participava muito ativamente no sentido de eu conversava com eles, mas eu não conseguia se conectar com essas pessoas. Eu só entrava nos assuntos que eles começavam a falar, às vezes puxar algum assunto ou outro, mas eu não conseguia criar conexão, sabe? De tipo, de tarde vamos se encontrar, fazer algo. Vamos assistir algum filme no cinema, vamos fazer alguma coisa. Eu não conseguia se conectar com essas pessoas que eu ficava ali, sei lá, na hora do recreio, intervalo da escola. Eu não conseguia criar essa conexão um pouco mais forte para sentir que aquelas pessoas do intervalo do meu colégio, no ensino médio ou antes, fundamental, eram pessoas que são suficiente próximas de mim para eu chamar de amigos. E eu não senti isso. Então, por quê? Por culpa minha. Eu me bloqueava, eu não me conectava com essas pessoas. Então perceba isso, não deixa que as relações do dia a dia, vamos dizer, você já tem um grupo de amigos ali, mas você ainda é tímido, mas você tem um grupo ali de amigos, você gostaria de conversar melhor com eles. A principal coisa que você tem que fazer é perceber como se perguntar. Você vai ter as bases do conteúdo aqui, então sempre que eu postar conteúdo relativo a isso, você vai buscar isso e vai estudar realmente, vai praticar quando eu fazer os desafios, mas não basta você saber. Se você saber conversar com as pessoas, ser educado, é o primeiro. Aí é o nível 1 de comunicação. Mas o meu desejo para todos vocês aqui é que não é só sair do nível 0 e ir para o nível 1, ou sair do nível 1 e ir para o nível 2. É que todos aqui possam ser melhor do que nível 1. Que se alcance nível 2, ou que seja um nível 1 quase nível 2, saca? Que já sabe lidar melhor com um grupo de pessoas e tudo mais. Por quê? Porque é isso que vai mudar a vida de vocês, relativo à comunicação. Se eu melhorar a comunicação de vocês, sair do nível 0 para ir no nível 1, e você já vai estar se virando, já vai conseguir resolver seus problemas, legal. Mas isso não é o que vai te impactar na sua vida, uma comunicação que vai melhorar a sua vida, entende? Tipo, você pode ser introspectivo, pode ser introvertido, pode ficar na sua, mas você tem que ter, né, uma comunicação que vai te conectar com pessoas, não só lidar com pessoas, mas se conectar. Então, é um nível acima, já é no nível 2 que você já sabe se conectar com pessoas, mas mesmo assim, do nível 0 a 1 é um sacrifício danado. Do nível 1 ao 2 já é outro sacrifício danado. É tudo sacrifício. E a vida é isso. É isso que eu tenho aprendido. E muito sobre isso eu falo no meu podcast, onde lá tem 1 hora. Pra você, mas é muito curto os vídeos. Começa a assistir meu podcast então. Começa a ouvir meu podcast. Eu tô gostando muito do conteúdo. Começa a assistir lá o podcast. Você vai perceber que 1 ano atrás eu tinha uma comunicação pior que eu tenho hoje. E é isso. Basicamente, eu finalizei esse ciclo de experiência aí da segunda aula, onde eu falei muito sobre a minha juventude e adolescência. Na próxima vídeo, eu já vou começar a falar dos 18 anos, onde eu finalmente quis começar a botar em prática coisas que iriam me fazer a se comunicar melhor, a conseguir fazer amigos, ou pelo menos lidar com os colegas que eu via no meu dia a dia para conseguir tornar eles amigos, né? Então, primeiras coisas que eu comecei a mexer, isso tudo na próxima aula. Muito obrigado a todos que assistiram essa segunda aula de experiência. Espero que tenha agregado muito a vida de vocês, porque é para isso que eu queria. E as aulas nunca serão muito compridas, porque é chato, ninguém quer ficar muito tempo parado assistindo YouTube. Se você fala, não, eu adoro, Johnny, ouvir você falar, é o podcast. Logo vai vir a segunda temporada aí. Segunda temporada vai voltar com tudo. Talvez eu comece a produzir sem parar podcast, de, sei lá, pelo menos um podcast por mês. Sei lá, tudo vai depender também até dos próprios alunos, vocês quererem, gostarem do podcast, porque o podcast deu um retorno interessante de pessoas lá. E é isso. Muito obrigado a todos. 20 minutos praticamente de vídeo aqui. E é isso, muito obrigado a todos. Até a próxima experiência, Johnny, aí, no Iluminando a Timidez aí, para mostrando coisas que eu passei, situações, coisas que vivi e como vou lidar com elas para estar aqui agora falando com vocês, olhando na câmera e de forma espontânea. E é isso, família. Até o próximo episódio de Experiência Johnny.